E aí, cara, guerreiro, guerreira, concurseiro, vamos começar uma aula agora bem especial que é sobre conjugação de verbo. Na verdade, você já estudou, né, um pouquinho da conjugação quando eu falei sobre os tempos e modos, mas agora o que eu vou fazer? Primeiramente, uma classificação quanto à possibilidade de conjugação e, depois disso, nós vamos dar uma estudadinha aí a respeito das formas conjugáveis. A gente vai trabalhar com alguns verbos conjugados, que é para você ter mais visualização. Eu sei que se eu pedir para você estudar verbo conjugado em casa, depois, sozinho aí, você não vai. Então a gente vai fazer isso meio que na marra, tá bom? Bem, vamos lá, olha só. A gente vai fazer aqui uma classificação com base na possibilidade de conjugar os verbos. O primeiro tipo de verbo que nós temos lá na classificação é chamado de verbo regular, tá? Então, verbo regular. Pablo, por que ele recebe esse nome? Regular vem do latim regular, que significa regra. O verbo regular é aquele que segue uma regra durante a conjugação. Que regra é essa? A sua forma não se altera ao longo da conjugação, a sua raiz, tá? Então, sem alteração de raiz ao longo da conjugação do verbo. Um exemplo disso é o verbo cantar. Vamos colocar aqui a conjugação. Ó, no presente você já consegue saber. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Depois você pega aqui o vós cantais e eles cantam. Vou dizer uma coisa para você, enquanto eu estiver escrevendo a conjugação do verbo, você até pode acelerar o vídeo, mas na hora da explicação eu recomendo que você não acelere, sob risco de você perder o raciocínio, tá? Então olha aqui, ó, se você pegar esse verbo, essa forma da raiz, ó, cante, está preservada ao longo de toda a conjugação, tá? Falar é a mesma coisa, amar é a mesma coisa, é o que a gente chama de verbo regular. Segue a regra da conjugação. Tranquilo? Segue a regra. Muito bem. Todos os verbos são regulares? Não, né? É por isso que existe uma classificação que nós temos que observar. A próxima modalidade aqui, a gente vai chamar de verbo dito irregular. Então coloca ali, ó, irregular. Por que ele vai ser irregular? Porque ele vai demonstrar uma pequena alteração na raiz ao longo da conjugação. Não vai ser uma alteração muito drástica, uma alteração violenta. Na verdade, uma breve alteração ao longo da sua conjugação. Um grande exemplo é o verbo dizer. Veja aqui comigo a conjugação. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, vós dizeis e eles dizem. Veja bem, nesse caso aqui, eu tenho a raiz diz, o diz, em quase todas as formas. A alteração fica a cargo da primeira forma, digo. Porque dizer eu dizo seria antieufônico, ficaria com uma sonoridade ruim. Um outro exemplo seria o verbo ouvir. Veja, eu ouço, tu ouves, ele ouve, eu não poderia dizer eu ouvo, porque daí ficaria incorreto. Isso é o que a gente chama de verbo irregular. Daqui para frente, todos os verbos apresentam algum tipo de irregularidade, tá? Mas as irregularidades serão mapeáveis. Então você veja o terceiro tipo que eu coloquei para você. É o chamado verbo anômalo. Por que anômalo? Porque ele possui uma anormalidade. A irregularidade dele é tão grande que ele altera drasticamente a sua raiz ao longo da conjugação. Um exemplo disso é o verbo ser. Veja, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Pablo, mas nós mantivemos o S, mas apenas o S e só nessas formas. Veja, existem dois verbos do latim
que fazem parte da conjugação do verbo ser. Sedere e esse, tá? Agora, nós juntamos esses dois só para formar o presente. Agora, coloca no pretérito. Eu fui, eu era, eu fora, que não tem nada a ver com a raiz ser. Esse é um verbo que nós vamos chamar de verbo anômalo. Você quer ver outro exemplo de verbo anômalo? O verbo ir. Veja, o verbo ir, como é que você conjuga? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Veja, a raiz deveria ter pelo menos um i e não tem, entendeu? O que nós temos ali é uma conjugação anômala. O quarto tipo de verbo, tá aqui, ó, vai colocar lá chamado de verbo defectivo. Pablo, por que ele recebe esse nome? O termo defectivo significa defeito, tá? Defeito. Este é um verbo que apresenta um defeito na sua conjugação. Como assim defeito? Ele não possui todas as formas, ele não possui uma forma completa, tá? Ele vai ser defeituoso na conjugação. Um desses exemplos é o verbo falir. Tenta conjugar na primeira pessoa, não existe. Eu não posso dizer eu falo, porque desse é falar. Eu falho, falhar. Eu fali é pretérito. No presente não dá. Primeira pessoa, segunda, terceira do singular. Agora você pode dizer nós falimos e pode dizer vós falis. E para a terceira pessoa do plural, não há. Então aqui nós temos um exemplo de verbo defectivo, certo? Verbo falir. Vários verbos terminados em IR são verbos de natureza defectiva, tá? Pablo, vai só até o defectivo? Não. Há mais uma classificação que eu gostaria de compartilhar com você, que está aí no seu material, é o que a gente vai chamar de verbo abundante, mas para que eu possa explicá-lo, eu vou precisar apagar o quadro aqui. Então, acompanhe o raciocínio comigo quando eu falar para você sobre abundante. O que significaria verbo abundante? Certo? Seria o verbo que tem alguma coisa demais, por isso abundante. Então, coloca lá a classificação número 5. Acho que é a número 5, se eu não me perdi nos números aqui, né? Repassa. Regular, irregular, anômalo, defectivo e aí sim, número 5, o nosso verbo abundante. Você já deve ter reparado que eu sou muito ligado a esse esquema de dar uma sequência, né, de colocar número, que é para você poder criar autonomia e, se for o caso, estudar sozinho. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é fundamental. Bem, vamos lá. É aquele que apresenta alguma coisa a mais. E pode haver dois tipos de verbo abundante. Você pode ter o verbo abundante conjugacional. O que significa isso? O verbo abundante conjugacional é aquele em que nós vamos ter a possibilidade de duas formas ao longo da conjugação. Para isso eu vou pegar como exemplo o verbo haver. Olha o verbo haver na conjugação do presente do indicativo. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Agora, olha que coisa curiosa. Eu posso dizer nós havemos ou nós hemos. Posso dizer vós haveis ou vós eis. Correto? E essas formas aqui são formas abundantes. Isso é a abundância conjugacional. Isso significa abundância conjugacional. O verbo ir é um outro exemplo. Eu posso dizer no presente, nós vamos à festa. E também posso dizer, você vai achar estranho, nós imos à festa. Também é possível falar assim. Posso dizer vós ides à festa ou posso dizer vós is à festa. E tá certinho também, cara. Beleza? A segunda forma é a forma de abundância participial, tá? Tá aí no seu material, você só precisa
ticar e analisar aí junto comigo. Abundância participial. Professor, que vem a ser isso? Nós montamos o particípio do verbo e alguns verbos possuem dois particípios. Quando você tiver essa possibilidade, você vai usar essa regra que eu estou aplicando aqui agora. Que regra é essa? Para o verbo abundante participial, você vai pegar e montar essa tabela. De um lado você vai colocar ter barra haver, beleza? Separa aqui a tabelinha e do outro lado você coloca a nossa sigla CKPPFT, que é a sigla dos nossos verbos de ligação, correto? Dos nossos verbos relacionais. E aqui o que acontece? Quando você tiver esses verbos aqui, ó, ter e haver, como verbos auxiliares, quer dizer, quando eles estiverem ao lado, você vai empregar sempre o particípio longo, ou seja, o regular, aquele terminado em ado ou ido, certo? Como na sua tabela que eu coloquei ali, matado, matado, coloquei acendido, coloquei ali ainda para você rasgado, coloquei enxugado, beleza? E o último que está ali, secado. Agora, quando você tiver essas formas aqui, do CKPPFT, quando eles forem auxiliares, você vai utilizar, se houver a possibilidade, o particípio curto, também chamado de particípio irregular. Por exemplo, para matado, morto. Para acendido, aceso. Para rasgado, roto. E para enxugado, enxuto. Há diversos outros particípios assim. Imprimido e impresso, tá? Agora, o que eu quero que você perceba? A forma correta. Veja a frase que eu coloquei. Ele havia matado o homem. Olha o auxiliar. Haver. Havia matado. Agora, se eu disser, o homem estava, olha o verbo estar aqui, estava morto. Ele havia imprimido o documento. O documento estava, o documento ficou impresso. É dessa forma que você faz para acertar a conjugação. Lembre-se de que isso só vale para verbos com dois particípios, tá? Se eu pegar, por exemplo, um outro verbo, qual, professor? Se eu pegar, por exemplo, o verbo comprar, eu não tenho um outro particípio para comprar. Se eu tiver, só posso falar comprado. Agora, se eu pegar um verbo como o verbo abrir, eu só tenho um particípio curto, eu só posso falar aberto. Escrever, eu só posso falar escrito. Tá? Eu preciso preservar essas formas para não cometer os equívocos aí de conjugação. Tá? Muito bem, então aqui você já aprendeu o esquema do verbo abundante e já aprendeu como usar essa regra da abundância. Cara, isso aqui cai muito em prova, tá? Então é preciso que você saiba empregar essa regra e manipular corretamente para não passar fome na conjugação. Tranquilo? Muito bem. Matamos aqui esse problema, tá? Matamos essa nossa guerra. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com conjugação dos verbos. Você vai perceber o seguinte, no seu material nós temos ali todos os verbos conjugados e eu vou reproduzir essa conjugação aqui. Por quê? Porque eu quero que você acompanhe comigo a forma de conjugar e as suas particularidades. Isso vai acontecer com alguns verbos. Pablo, mas essa parte é muito pé no saco. Pé no saco é você olhar uma questão que você deveria saber e errar por ter pulado a aula. Então, minha recomendação, não pule, não avance, não tente ir mais rápido aqui, porque dá zica. No máximo, você pode acelerar, mas não pode pular essa aula. Vamos começar a nossa conjugação aqui com o verbo amar, verbo de primeira família conjugacional. Eu vou começar a conjugação aqui, ó, pelo modo indicativo,
E dentro do indicativo, vou começar pelo presente. Você, por gentileza, acompanhe com o seu material. Acompanhe pelo seu material, porque eu vou diminuir um pouquinho a minha letra aqui para poder fazer as observações ao longo da conjugação, tá? Então vamos começar aqui, ó, pelo presente do modo indicativo. Verbo amar fica eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Beleza? Você percebeu que é um verbo regular, bem bonitinho, sem muitas alterações? Joia! Agora a gente pega o pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito. Eu já vou explicar uma coisa aqui enquanto estou conjugando o verbo, que muita gente liga no saque para pedir essa informação. Acredite ou não, tem gente que liga ou me manda mensagem para saber isso. Por que você assopra o quadro, professor? Porque é mais fácil para apagar. Quando você assopra, você tira o álcool da tinta e fica mais fácil de apagar. É por isso que os professores assopram o quadro. Tá aí a explicação, beleza? Pretérito perfeito fica assim: amar, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Beleza? Você percebeu o AM aqui no fim da palavra? Amaram, pretérito perfeito. Muito bem, agora vamos pegar o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito dentro do modo indicativo. Como é que a gente vai montar isso aqui? Coloca assim, ó. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, ó, amávamos, vós amáveis, eles amavam. Eu quero que você perceba, dentro do pretérito imperfeito, que existe um padrão se repetindo aqui. E isso você tem que marcar no seu material, que é essa forma ava. Ó, essa forma ava aqui dentro da conjugação, tá? Você repetir que isso é padrão nas formas dos verbos de primeira família conjugacional, esse ava é comum. Depois, se pega aqui um pretérito mais que perfeito, tá? Pretérito mais que perfeito. O que é que a gente vai ter aqui? Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. É comum você pensar agora, nossa, professor, algumas dessas formas eu nunca ouvi na minha vida, tá? É comum, porque algumas nós não falamos, então parece estranho aos ouvidos. Vamos agora para as formas de futuro. Coloca lá, futuro do presente, beleza? Futuro do presente do verbo amar. Como é que fica? Eu amarei, tu amarás, ele amará. Você não tem mais desculpa agora para errar a questão de conjugação verbal, cara. Nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Pronto. Tá aqui. Futuro do presente foi. Fechando aqui agora, eu quero ver o perdão, futuro do pretérito, tá? No futuro do pretérito, tá aqui. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Pronto. E aqui o que aconteceu? Nós acabamos todo o modo indicativo. Então aqui ficou uma transição de modo, tá? Eu vou utilizar esse mesmo espaço para colocar agora
o modo subjuntivo. Beleza? Modo subjuntivo. E a gente já vai para a finalização dessa conjugação. Fique tranquilo que tudo vai dar certo. Modo subjuntivo. Qual é a primeira forma? O presente do subjuntivo. Vê se você lembra. O que é que a gente usa para conjugar o presente subjuntivo? A palavra que. Então, vem comigo. Que eu ame. Que tu ames. Que ele ame. Que nós amemos. Que vós ameis. Que eles amem. Beleza. Já conjugamos o presente do subjuntivo. Vamos dar aquela conjugada agora no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Beleza? Vamos lá. Olha só. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Beleza? Professor, por que você faz questão de conjugar esses verbos aqui? Porque eu sei, pela minha experiência didática, que o aluno não lê isso se eu pedir. Então, eu estou fazendo isso porque você vai se obrigar a assistir. Beleza? Futuro, tá? Que futuro do subjuntivo. Vamos montar esse futuro. Vem comigo. Fica assim. Quando eu amar, agora só a mão fantasma para você. Quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, olha a cereja do bolo. Quando vós amardes, presta atenção. No futuro do subjuntivo, esse D tem que aparecer aqui no vós, beleza? Quando eles amarem, beleza? Muito bem. Aqui eu conjuguei o verbo amar no modo indicativo e no modo subjuntivo. O que eu vou fazer agora? Vou jogar para você o imperativo, tá? Preciso fazer o imperativo do verbo amar. Como você já conhece a teoria, vai ficar bem mais fácil, né? Você vai pegar aquelas formas que nós já havíamos visto, do futuro, do presente, do presente indicativo, do presente subjuntivo, e vai montar comigo, tá? Tanto que se você olhar, eu coloquei ali no material para você. O primeiro modo que a gente tem ali, a primeira forma, né? Do modo imperativo, nós vamos montar. E vai ficar o quê? Lembra que primeira pessoa não existe. Então você tem ama, tu, ame, você, depois amemos, nós, amai, amai vós e por fim amem vocês. Essa forma aqui, você lembra qual imperativo é? Lembra, né? Esse aqui é o imperativo afirmativo. Vai ficar bem legal se você escrever no seu caderno dessa forma, fica bem organizadinho. Depois, imperativo negativo. Como é que a gente vai montar o imperativo negativo? Mata a primeira pessoa aqui e aí a gente vai ter não ames, tu não ame você, ó, não tem mudança aqui. Não amemos nós, depois não ameis vós e por fim não amem vocês. Beleza? Não amem vocês. Pablo, acabou? Quase! Eu só vou colocar para você agora no quadro quais são as nossas formas nominais do verbo. Beleza? Vou fechar aqui. Eu só vou colocar as últimas formas que é para a gente acabar. Coloca lá. Formas nominais. Formas nominais do verbo. Tranquilo? Vamos lá, acompanha comigo. Nós temos no
infinitivo no gerúndio e temos no particípio. Infinitivo, amar, gerúndio, amando, particípio, amado. E beleza, tá? Conseguimos conjugar o verbo amar aqui em todos os tempos, modos e formas nominais. Encerramos a aula a respeito de conjugação do verbo amar e classificação dos verbos quanto à conjugação. Maravilha? Ó, firme aí no propósito. Eu não sei se você está passando por dificuldade agora, eu não sei se você está feliz, se você está triste, eu sei de uma coisa. Nós vamos firmes rumo à nossa aprovação. Conto com você. Vem comigo. Força, guerreiro!